Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo certinho? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a escala e a precisão cartográfica, né? Esses dois conceitos fundamentais para a cartografia nas nossas representações, né? Na nossa elaboração dos nossos produtos cartográficos. Pessoal, a gente precisa compreender que todo produto cartográfico, né, seja um mapa, uma planta arquitetônica, né, de um projeto arquitetônico, seja um mapeamento, enfim, de qual natureza seja, essa representação ela tem a finalidade de observar aquele espaço, né, através daquela representação em si, né, desse seu produto. Então, a gente acaba por fazer quase que sempre uma redução na cartografia, né, do objeto que está sendo representado, né, e em sua representação. Ou seja, para eu representar o território brasileiro num papel ou de forma digital, eu acabo por fazer uma grande redução de detalhes. Eu não, aqui eu consigo trazer alguns detalhes do território, né, com as suas características do oceano, de países fronteiriços, ou mesmo quando eu parto aí para a escala dos estados, né, eu acabo por fazer uma representação com redução dos objetos do mundo real, do terreno. Né? Eu pego uma relação matemática e estabeleço uma relação matemática entre o terreno representado e o papel, né, que é a representação em si. Então, essa redução, sendo o mapa uma redução, é necessário eu compreender, né, essa relação, essa proporção matemática entre as partes do terreno e a representação. A essa redução, né, proporcional, nós chamamos de escala cartográfica. A escala cartográfica ela é a menor grandeza medida no terreno, pessoal. Então, é importante identificar, né, perceber que ela é apresentada de duas formas nos produtos cartográficos, né, nos mapas, por exemplo. Ela é apresentada de forma numérica, estabelecendo-se essa relação aqui, 1 por x, né? Ou seja, uma proporção onde 1 vai ser o numerador, né? A área do mapa, a área representada, e x vai ser o denominador correspondente à área real. Nesse caso aqui, 1 por 50 mil, né? Uma relação de 1 por 50 mil centímetros. E a escala gráfica vai ser a representação direta, né, representada de forma gráfica. Então eu estabeleço aqui que para uma parte, nesse caso aqui, por exemplo, corresponde a 2, nesse caso, 2 quilômetros. Então, duas partes a 4 quilômetros, três partes a 6 quilômetros. Ou seja, cada parte dessa grafada corresponde a 2 quilômetros. Nesse caso aqui, vai ser a 50 quilômetros. Né? Uma parte a 50 quilômetros, duas partes 100 quilômetros e assim por diante. É importante a gente compreender que existe, né, nessa relação matemática, né, de, por exemplo, 1 centímetro equivalendo a 200 mil centímetros ou a 2 quilômetros, a gente pode fazer, ampliar ou reduzir através das unidades de medida, né, fazer o cálculo. Seja ela na unidade de medida simples ou ela, por exemplo, em metro quadrado, em quilômetro quadrado. Essa relação ela é uma conta simples. Né? Se eu parto desses itens, né, dessas unidades da esquerda para a direita, né, quilômetro para hectômetro, para decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, cada casa dessa eu vou multiplicar por 10. E se eu estou partindo dos da direita para a esquerda, nessa escala, né, da unidade de medida, eu vou dividir por 10. E no caso de ser quilômetro quadrado ou metro quadrado, né, metro quadrado, milímetro quadrado. Aí eu multiplico ou divido por 100. A mesma lógica, né, de multiplicação, divisão. E aí, dessa forma, eu consigo fazer essa correspondência entre centímetros, quilômetros, metros, ou seja, a unidade de medida que eu estou trabalhando. Para eu desenvolver esses cálculos matemáticos, né, por exemplo, eu posso fazer o uso dessa fórmula, né, que está apresentada, onde é
é a escala do mapa, D maiúsculo é a distância real, né, a distância do terreno, e D minúsculo vai ser a distância representada, né, a distância do mapa. E obviamente que a depender de como a questão se apresente, eu posso variar a fórmula para poder, né, executar. Pessoal, esclarecendo aqui que sempre cai em concursos, né, nas questões, e é algo que a gente não pode mais errar. É preciso entender que escala é detalhe, né? Vamos fazer essa relação. Então, se eu digo que a escala é grande, eu trago grande número de detalhes. Se eu digo que a escala é pequena, eu digo que eu trago pequeno número de detalhes. Dessa forma, quanto maior for o denominador, menor a escala e menos detalhes eu vou ter. Por exemplo, quanto maior o denominador, aqui eu tenho, né, uma escala de 1 para 4.000 quilômetros. Aqui eu tenho um número grande, um denominador grande, mas eu poucos detalhes do mundo eu representei nesse mapa, né? Foi o máximo que eu consegui representar nesse caso. Quando eu parto, né, quando eu amplio minha escala de 1 para 4.000 quilômetros para 1 para 500 quilômetros, percebam, eu diminuí o número, mas eu ampliei minha escala. Por quê? Porque eu ampliei o número de detalhes. Vejam que aqui eu já consigo ver com mais detalhes as fronteiras dos países, né, a disposição de algumas ilhas, né, um detalhamento maior ou melhor, né, dessa porção aqui da Europa. Quando eu amplio minha escala de 1 para 500 quilômetros para 1 para 50 quilômetros, eu consigo ver a disposição de territórios dentro do país, no caso aqui de Portugal, e quando eu amplio minha escala de 1 para 50 quilômetros para 1 para 300 metros, vejam que eu até já modifiquei aqui a minha unidade de medida, eu consigo ver detalhes das ruas, das quadras da cidade, de pontes. Então vejam, aqui eu tenho uma escala grande, aqui eu tenho uma escala pequena. Então essa relação está posta. Quanto maior o denominador, menor vai ser a escala e menos detalhes. Quanto menor o denominador, maior vai ser o número de detalhes e, por consequência, maior vai ser a escala. Aqui uma categorização simples, né? Aí, representações acima de 1 para 250 mil, eu posso considerar como uma escala pequena, né? Utilizada aí para, enfim, para grandes áreas, né? Países, estados, o planeta Terra, etc. E aqui escalas grandes, 1 para 100, né? 1 para 200. Aí eu chego nas plantas arquitetônicas, lotes, né? Aquela proporção que nós vimos agora há pouco. Chamar a atenção que tem aqui o índice, né, de acuidade visual. Vou deixar uma atividade para vocês lerem agora, né, que está relacionado a isso, que é o do padrão de exatidão cartográfica, né, a própria representação e a acuidade visual humana limita, né, a exatidão, e aí fica esse exercício para vocês. Vocês vão pesquisar sobre a exatidão cartográfica. Eu estou colocando como base, né, para leitura esse site aqui da Engesat, né? Vocês podem pesquisar lá sobre o padrão de exatidão cartográfica e vão responder a essas duas questões para mim. O que é padrão de exatidão cartográfica? E a segunda questão, qual o menor comprimento de erro admissível, né, na cartografia, considerando a restrição da representação no papel. Vocês vão me entregar aí em uma semana, pessoal. Questão simples, duas questões simples. Atividade individual para mandar, né, devidamente identificado para o e-mail que a gente sempre trabalha, antônio.santos@academico.ifes.edu.br. Pessoal, estou sempre à disposição no WhatsApp logo que for oportuno. A gente se vê, se cuidem que a pandemia não acabou. Infelizmente ainda temos bastante gente ficando doente e infelizmente em muitos casos, né, com mortes. Forte abraço a todos, a gente se vê na próxima aula.